Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 6. Capítulo 65. Ayate, existem muitas outras garotas neste mundo. Que tal eu te apresentar algumas lindas ninjas da próxima vez? Um amigo de Jeco Ayate deu-lhe um tapinha no ombro, tentando confortá-lo. Cough, cough, cough. Ayate tossiu violentamente de repente. Todos os seus amigos sabiam que Ayate tinha saúde frágil e sofria de uma grave doença pulmonar, que ainda não havia sido curada. Ayate, você está bem? Por que não saímos daqui primeiro? Como diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Eles estavam com muito medo de que Ayate continuasse a tossir até os pulmões saírem se continuasse assistindo dali. Estou bem. Ayate balançou a cabeça, olhou com raiva para as duas pessoas que haviam se afastado aos poucos e cerrou os punhos. Tolerar? Ele não aguentou. Quanto mais pensava nisso, mais irritado Ayate ficava, e simplesmente avançou correndo. Vários de seus amigos quiseram impedi-lo, mas demoraram a reagir e não conseguiram detê-lo. Ei, Ayate, por que você é tão teimoso? Alguns amigos olharam para Ayate, que se aproximava apressadamente, e balançaram a cabeça negativamente. Eles só podiam observar à distância, mas não se atreviam a se aproximar para participar dos assuntos entre os três. O outro lado. Após Ryosuke e Yugao terminarem o jantar, os dois conversavam e riam enquanto voltavam para casa. Por fim, em 2 passos, uma figura surgiu correndo por trás e parou diante deles. Ayate? Yugao olhou surpreso para Ayate. Seus olhos estavam vermelhos e ele tinha uma expressão feroz. Ela nunca tinha visto Ayate assim. O que há de errado com você? Perguntou Yugao. O que há de errado comigo? O peito de Ayate continuava a subir e descer, e ele não conseguiu evitar tossir novamente. Ai, você ainda tem cara de pau de me perguntar o que há de errado? Quem é ele? Ele apontou para Ryosuke e questionou Yugao. Provavelmente devido à pressa, Ayate não conseguiu ver o rosto de Ryosuke com clareza, ou talvez sua atenção estivesse sempre voltada para Yugao do começo ao fim. Yugao também franziu a testa ao ouvir a pergunta de Ayate. Inicialmente ela olhou para Ayate e ao ver seu estado, e como ele era seu amigo, quis pedir que ele fosse ao hospital. Mas quando Ayate abriu a boca, seu tom era de dúvida e sua atitude era pior que ela já tinha visto. Irmã Yugao, este é seu amigo? Perguntou Ryosuke. Yugao assentiu com a cabeça e disse, Ayate, o que você quer dizer? O que eu quero dizer? Ayate tossiu com raiva. Estou perguntando quem ele é. Eu não sabia que você tinha outros homens lá fora. Você está me traindo. Yugao, é assim que você me trata? Ao ouvir isso, Yugao também olhou para Ayate com incredulidade. A Ayate de voz suave e gentil durante a semana, e o homem horrível e repugnante à sua frente agora, ela realmente não conseguia conectar os dois. Eu te traí. Do que você está falando? Yugao também estava irritada e disse isso com um tom de voz carregado de raiva. Não é? Nós dois crescemos juntos, e eu te trato tão bem. Você não sabe o que eu sinto por você? Perguntou Ayate. Yugao sorriu com raiva. Ayate, você não está sendo irracional? Eu não te disse claramente que não havia nenhum relacionamento entre homem e mulher entre nós? Eu não te disse que não tinha planos de ter um namorado por enquanto? Você está me dizendo agora que eu te traí? Você está fora de si. Yugao estava realmente zangado. Caso contrário, considerando seu caráter, ela não teria dito uma coisa dessas. No entanto, naquele momento, Ayate já estava tomado pela raiva e, para começar, não estava sóbrio, pois havia bebido um pouco de vinho. Você não quer um namorado? Quem é ele então? Você não gosta de mim, então como ele é melhor do que eu? Ayate apontou para Ryosuke, que estava ao seu lado. Ryosuke teve a sensação de estar assistindo a um drama. Mas o que aconteceu com Ayate? Parecia que Yugao já o havia rejeitado claramente. É óbvio que esse cara estava perseguindo e não estava disposto a desistir. No final, ele disse que Yugao estava o traindo. Sem mencionar que a relação entre Ryosuke e Yugao não é nada amigável. Mesmo que os dois sejam realmente namorados? O que isso tem a ver com ele? Ao ouvir que Ayate havia trazido o assunto à tona novamente com Ryosuke, Yugao não se deu ao trabalho de continuar falando bobagens com ele. Ryosuke é meu colega de equipe, e ele é uma criança. Yugao balançou a cabeça e não quis mais conversar. Ela puxou Ryosuke diretamente para cima dela e estava prestes a contornar Ayate. Pare! Não saia daqui até que tudo esteja esclarecido. Ayate estendeu a mão para impedir os dois. No entanto, o que o aguardava era o lampejo de uma espada, que em um instante lhe causou um ferimento superficial no dorso da mão. Pare de beber e descontroladamente espere até ficar sóbrio. Após Yugao terminar de falar friamente, ela pegou Ryosuke e saiu dali. Ayate ficou parado, olhando para o ferimento no dorso da mão. Sangue fresco pingava no chão, escorrendo por seus dedos. Ayate, você está bem? Nesse momento, vários amigos de Ayate também se reuniram ao redor. Sua mão está machucada, eu vou cuidar dela para você. Vá embora. Ayate os afastou. Deixe-me em paz. Ele cambaleou para frente, sua figura trêmula desaparecendo gradualmente do outro lado da rua. O que devemos fazer agora? Deixe-o em paz. Esquece, Ayate não fez o menor sentido sobre esse assunto, e eu não culpo Yugao. Na verdade, acabei de ver a pessoa ao lado de Yugao. Ele parece um pouco jovem demais, como uma criança. Afinal, tudo não passou de um mal-entendido? Várias pessoas olharam na direção para onde Ayate tinha ido, perplexas. Capítulo 66. Irmã Yugao, você está bem? No caminho, Ryosuke olhou para Yugao, que caminhava à frente sem dizer uma palavra, e perguntou preocupado. Estou bem, só me sinto um pouco ridícula. Yugao balançou a cabeça e disse, Ryosuke, eu cresci com Ayate.
Nos conhecemos desde muito jovens e fomos colegas de classe na escola ninja, então o relacionamento entre nós sempre foi muito bom. Depois que nos formamos e nos tornamos ninjas, Hayate e eu fomos designados para a mesma equipe Genin, e eu sempre o considerei meu melhor amigo. Eu sabia que ele gostava de mim, mas eu realmente o tratei apenas como um amigo. Disse a ele que não queria que esse assunto afetasse nossa amizade. Mas Hayate era muito teimoso. Pensei que, contanto que eu o rejeitasse explicitamente e explicasse a situação, ele desistiria. Mas não esperava que ele nunca desistisse. Yugal falou sobre algumas coisas do seu passado, e Ryosuke acompanhou em silêncio, fazendo o papel de ouvinte. Na verdade, desde que entrei para Anbu, eu o evitava de propósito. Não queria que ele ficasse preso naquela situação de novo. Cheguei a pedir para Anko me ajudar a apresentar uma namorada para ele. Existiu mesmo algo assim? Mas, senhorita Yugal, você pediu ajuda à senhorita Anko. Isso não é pouco confiável, pensou Ryosuke. Esquece, na verdade, isso também é bom. Pelo menos desta vez ele deve desistir completamente. Yugal suspirou de repente e disse, mas é uma pena, depois disso, Hayate e eu não teremos mais como continuar sendo amigos. Neste momento, Yugal estava realmente zangado. Chegou-se até a sentir vontade de cortar fora aquele Hayate sem sentido. Mas depois de se acalmar e relembrar a antiga amizade entre os dois, Yugal subitamente ficou menos irritado. Ela simplesmente sentiu um pouco de pena. Eles eram bons amigos. Agora se tornaram completos estranhos. Ryosuke, se você encontrar uma garota de quem goste no futuro, lembre-se de não ficar perseguindo-a. Se você perseguir uma garota que continua te rejeitando, isso só vai irritá-la, disse Yugal de repente para Ryosuke. Não, irmã Yugal, você acha que eu sou esse tipo de pessoa? Ryosuke não sabia se queria rir ou chorar. Yugal olhou de cima a baixo e depois de um tempo, disse com um sorriso, não é bem assim. Pelas condições de Ryosuke, deveriam ser as garotas que tomassem a iniciativa de te cortejar. Mas você ainda é jovem e até mesmo valorizado pelo Lord Hokage. Portanto, você deveria dedicar mais tempo a aprimorar sua força. Em relação a assuntos emocionais, você deve esperar pelo menos alguns anos. Yugal obviamente não sabia que Ryosuke já tinha 2 namoradinhas. Se ela soubesse, certamente não teria dito isso. Depois de algum tempo, eles também chegaram à casa de Yugal. Havia um prédio de apartamentos em frente a eles, e Yugal morava em um quarto no 3º andar desse prédio. Ela comprou esta casa com o próprio dinheiro. A casa onde morava quando criança ficava em um local mais afastado da vila. Depois de se formar, se tornar uma ninja e ganhar dinheiro, ela vendeu sua antiga casa pequena e se mudou para cá. Não pense que é apenas um prédio de apartamentos, mas sua localização é próxima ao centro de Konoha. Portanto, o preço também é alto. Yugal gastou muito dinheiro para comprar esta casa. Entre, vou lhe trazer um par de chinelos. Yugal entrou na casa com Ryosuke. A decoração da casa era bastante simples, mas era muito aconchegante. Algumas pequenas decorações podiam ser vistas por toda parte, e era possível perceber que a dona daquela casa era uma pessoa com ideias próprias. Ryosuke trocou de roupa e calçou os chinelos de quarto, e depois fez um breve passeio pela casa de Yugal. Não é um lugar grande, você pode se sentar sozinho, vou lhe trazer um copo d'água, disse Yugal. Então ela se virou e foi para a cozinha. Depois de um tempo, voltou com 2 copos de água. Você pode dormir no quarto de hóspedes esta noite, mas terá que esperar um pouco, pois meu quarto de hóspedes nunca foi usado, então preciso limpá-lo, disse Yugal. Deixe-me ajudar também. Ryosuke pousou o copo de água e se levantou. Não precisa, apenas sente-se e descanse, disse Yugal. Está tudo bem, irmã Yugal. Não me trate sempre como uma criança. Já tenho 12 anos e sou adulto, disse Ryosuke. Ao ouvir isso, Yugal olhou para ele com um sorriso. Se você crescer de verdade, não vai poder abraçar sua irmã como uma criança no futuro, disse Yugal com um sorriso. Poderei te abraçar mesmo quando crescer. Ryosuke também sorriu e disse, aliás, irmã Yugal, você se esqueceu da promessa que me fez de se casar comigo quando eu crescesse? Yugal, não era uma piada? Seu pequeno desgraçado. Você estava falando sério. Yugal deu-lhe um soco com raiva. Seu diabinho. Parece que o que a Anko disse antes estava certo. Você é um pequeno pervertido. Ryosuke parecia inocente. Ele era obviamente um menino inocente e bom. Quando foi que se tornou um pervertido? Ela acreditou nas palavras daquela lunática da Anko? No final, Ryosuke e Yugal limparam juntos o quarto de hóspedes. Quando finalmente terminaram, já eram quase 10 horas da noite. Você deve estar cansada, tome um banho primeiro e depois vá para a cama cedo. Yugal bocejou. Ela também estava um pouco cansada. Irmã Yugal, e você? Perguntou Ryosuke traiçoeiramente. Vou esperar você terminar o banho, disse ela. Pensei que a irmã Yugal me ajudaria a massagear minhas costas. O tom de voz de Ryosuke era de profunda decepção. Você está pensando muito bem. Quando tiver uma namorada no futuro, peça para ela massagear suas costas. Yugal lançou-lhe um olhar furioso. Vamos, anda logo, eu também estou com um pouco de sono. Ryosuke assentiu com um sorriso, pegou a toalha e foi para o banheiro. No mundo de Naruto, as pessoas têm uma certa predileção por banhos. Portanto, a menos que suas condições sejam realmente difíceis, eles têm um banheiro com bastante espaço em casa. O banheiro de Yugal era bem grande. Ao lado do chuveiro, havia uma grande piscina de banho. Ryosuke primeiro colocou água quente na piscina, depois foi para o chuveiro para enxaguar o corpo e esperou até que a água quente estivesse quase cheia antes de se deitar. Tão confortável. Ryosuke fechou os olhos, colocou as mãos na borda da piscina e cobriu o rosto com a toalha. Capítulo 67. Ao refletir sobre os acontecimentos do dia, ele percebeu que muitas coisas haviam ocorrido. Primeiro, ele se formou e depois saiu da vila para realizar uma missão de assassinato, e quando voltou, deparou-se com a farsa de Hayate. Mas a irmã Yugal nunca concordou em ficar com Hayate?
Será que foi por causa dele? Ryosuke suspeitava que isso poderia ser o efeito borboleta causado por ele. A irmã Kurenai e Azuma também não estavam juntos. Nos últimos 2 anos, Azuma costumava visitar Kurenai para demonstrar sua hospitalidade. Mas todas as vezes ele tinha que voltar. Mas ele realmente tinha muita perseverança. Já haviam se passado mais de 2 anos, e ele havia sido rejeitado inúmeras vezes. Mas ele ainda não desistiu. Até mesmo Ryosuke o admirava um pouco. Se essa perseverança tivesse sido usada para treinar, ele não teria sido morto tão facilmente pela dupla de mortos-vivos no futuro. Portanto, a força é a base de tudo. Se ele não tiver forças em um mundo caótico como o de Naruto, talvez ele encontre alguns lunáticos em algum momento e morra pelas mãos deles. Após tomar banho, Ryosuke, que se sentia confortável, também saiu do banheiro enrolado em uma toalha de banho. Irmã Yugao, eu já terminei o banho, gritou Ryosuke. Bem, você deveria descansar cedo. Yugao saiu da sala de estar e viu Ryosuke enrolado em uma toalha de banho. Ela não conseguiu evitar ficar olhando para o abdômen bem definido dele, com 8 gominhos. Irmã Yugao, é bonito? Perguntou Ryosuke de repente. Ah? Yugao acordou e corou imediatamente. Em seguida, levou Ryosuke embora, dizendo-lhe para voltar para o quarto e dormir. Irmã Yugao, boa noite. Bum. Após fechar a porta com força, Yugao soltou um longo suspiro de alívio. Esse garoto tem um físico muito bom. Bah, bah, bah. Uzuki Yugao, Ryosuke é só uma criança. O que você está pensando? Yugao se repreendeu em silêncio e caminhou lentamente em direção ao banheiro. Nessa noite, Ryosuke dormiu muito bem. Ele não tinha o hábito de diferenciar as camas. Conseguia adormecer rapidamente em qualquer lugar. Mas Yugao era diferente. Esta noite, ela teve insônia. Assim que ela fechou os olhos, a figura de Ryosuke surgiu em sua mente, o que a deixou um pouco nervosa. Pela manhã. Bom dia, irmã Yugao. Ryosuke saiu do banheiro e cumprimentou Yugao, que vinha em sua direção. Agora é a sua vez. Yugao ainda estava um pouco atordoada. Ela foi ao banheiro lavar o rosto e estimulou o cérebro com água fria. Só então ela se sentiu muito mais confortável e ficou um pouco mais desperta. Felizmente, hoje era o dia de folga dela. Se houvesse alguma tarefa para realizar quando ela estivesse nesse estado, seria problemático. Irmã Yugao, você não dormiu bem ontem à noite? Ryosuke viu a expressão de panda dela e percebeu que ela provavelmente não havia dormido muito na noite anterior. Sim, tive um pouco de insônia. Yugao bocejou e então disse, Ryosuke, você pode ir ao prédio do Hokage sozinho mais tarde, eu não vou te acompanhar. Tudo bem. Irmã Yugao, vá dormir um pouco, senão você não terá energia para trabalhar amanhã, disse Ryosuke. Ao ouvir isso, Yugao também assentiu com a cabeça. Ela também sentiu que deveria ir dormir um pouco. Inicialmente, ela queria tomar café da manhã com Ryosuke e depois ir com ele ao prédio do Hokage. Mas agora, ela sentiu que era importante recuperar o sono perdido. Ao sair da casa de Yugao, Ryosuke foi primeiro para casa e disse à sua mãe Mizuki que estava bem. Então, ele usou sua habilidade de percepção para localizar Hinata e Ino naquele momento. Acontece que Hinata já tinha saído, mas Ino ainda estava em casa. A equipe 8 já partiu para uma missão tão cedo? Ryosuke pensou consigo mesmo. Eram apenas cerca de 7:30 da manhã. Como um genin poderia sair em missão tão cedo? Eles não precisam realizar tarefas urgentes. Eles só fazem algumas tarefas de nível D como capinar. Ryosuke chegou a duvidar se os clientes que lhe deram a tarefa já estivessem acordados a essa hora. Depois de algum tempo, Ryosuke encontrou Hinata em uma rua movimentada. Ryosuke, você voltou. Ao ver Ryosuke, Hinata correu até ele com uma expressão de surpresa. Bem, estou de volta, a missão correu bem, e não encontrei nenhum perigo, disse Ryosuke com um sorriso. Você já tomou café da manhã? Perguntou ele. Ao ouvir isso, Hinata corou e assentiu com a cabeça. Bem, eu não estou satisfeita, disse ela. Eu ainda não comi, disse Ryosuke. Ele supôs que Ino ainda estivesse dormindo, então poderia tomar café da manhã com Hinata primeiro. Quanto a Hinata não estar satisfeita após comer em casa, essa não foi a primeira vez. Ryosuke já havia levado Hinata para refeições extras inúmeras vezes. Quanto ao apetite de Hinata, ele foi muito claro. Ela era a merecida campeã de Konoha em termos de comilança. O café da manhã em Konoha não era nada de especial. Era basicamente macarrão, almôndegas e coisas do tipo. Ryosuke não gosta de comer doces logo de manhã, então terminou o café da manhã depois de comer 3 tigelas de macarrão. E Hinata comeu 7 tigelas de macarrão e vários outros petiscos. Depois que ela terminou de comer, Ryosuke perguntou se ela estava satisfeita. Estou 80% satisfeita. Mais tarde, preciso realizar tarefas com a Kurenai Sensei e os outros, então não posso comer muito, disse Hinata feliz. Quando uma pessoa está satisfeita, ela naturalmente se sente melhor. Quando o time vai se reunir? Perguntou Ryosuke. Às 8:30, disse Hinata. Já são 8:20, você não vai se atrasar? Ryosuke olhou para o relógio e disse. Já é tão tarde. Hinata ficou surpresa e depois de conversar com Ryosuke, correu apressadamente para o local do encontro. Ryosuke sorriu com cumplicidade ao vê-la com pressa e foi até a casa de Ino. Ei, Ryosuke, por que você está na minha casa? Ino desceu as escadas ainda atordoada, apenas para ver sua mãe sentada conversando com Ryosuke na sala de estar lá embaixo, e seus olhos se arregalaram instantaneamente em descrença. Voltei da minha missão e estou aqui para te ver. Ryosuke aproximou-se com um sorriso. Era a primeira vez que via Ino de pijama. Capítulo 68. Se a mãe de Ino não estivesse olhando, e se não houvesse aquele olhar assassino vindo do restaurante ao lado, ele teria muita vontade de beliscar aquele rostinho. A missão correu bem? Você não se feriu? Perguntou Ino, preocupada. Ryosuke balançou a cabeça. Sim, a tarefa correu bem e foi concluída com facilidade. Então Ryosuke, você agora é membro da Anbu? Perguntou Ino. Sim, irei informar o terceiro Hokage mais tarde.
Ryosuke olhou para o relógio. Eram quase 9 horas. Certo, vá se lavar, eu já vou embora. Ah, será que já está na hora de ir embora? Ino tomou a iniciativa de segurar a mão de Ryosuke com um pouco de relutância. Ryosuke acariciou os cabelos dela com um sorriso. Os cabelos, que já estavam um pouco despenteados quando ela acordou, ficaram ainda mais despenteados. Informarei o terceiro Hokage mais tarde. Se não houver mais nada, nos veremos quando eu terminar, disse ele. Após trocarem mais algumas palavras, Ryosuke se despediu e saiu da casa de Ino. Depois que ele saiu, o pai de Ino desviou o olhar assassino, e a mãe de Ino, que estava ao lado, não conseguiu evitar cobrir a boca e soltar algumas risadinhas. Por que você está relutante em se separar de sua filha? Disse ela com um sorriso. Ino ainda é tão jovem, e eu já consigo ver que esse Yagami não é uma pessoa que respeita as leis, disse Noishi, irritado. Ino cresceu e tem suas próprias ideias. Não precisa ficar fazendo drama o tempo todo, e eu acho que Ryosuke é um garoto muito bom. Agora ele entrou para Anbu. Ele não é menos promissor do que aqueles garotos de outros clãs. Hino tinha uma boa noção de Ryosuke, caso contrário não o teria arrastado para conversar na sala de estar antes. Olha só para esse garoto, à primeira vista, ele parece o tipo de homem que vai causar problemas em todo lugar no futuro. Inoishi foi irritado e disse. Ao ouvir isso, Hino não pôde deixar de pensar na jovem do clã Hyuga que estivera com Ryosuke antes. Parecia que o marido dela tinha razão. No entanto, é normal que um bom homem tenha mais mulheres ao seu redor, não é? Hino não deu muita atenção a esse assunto. No entanto, se Inoishi soubesse disso, provavelmente odiaria Ryosuke ainda mais. Após refletir sobre o assunto, Hino decidiu não contar ao marido sobre isso, para evitar que ele se irritasse e arruinasse seu corpo. Escritório do Hokage. Ryosuke chegou aqui exatamente às 9 horas. Ele bateu na porta. Após receber uma resposta de dentro, Ryosuke abriu a porta e entrou. Terceiro Hokage. Ryosuke olhou para Sarutobi Hiruzen à sua frente. O escritório estava cheio de fumaça, logo de manhã cedo. Quem sabe há quanto tempo esse velho fóssil estava soltando fumaça? Sarutobi Hiruzen olhou para Ryosuke, que entrou pela porta com um sorriso, e ficou bastante satisfeito com aquela criança. Mas foi uma pena que ele não tivesse percebido seu talento antes. Caso contrário, se ele tivesse começado a treiná-lo alguns anos atrás, ele já poderia ter se tornado seu peão, não é? Sarutobi Hiruzen ainda estava muito confiante em sua maneira de enganar as pessoas. Ryosuke, você está aqui. Dormiu bem ontem à noite? Ryosuke assentiu com a cabeça. Então ele olhou para o enorme pergaminho que estava sobre a mesa. É, o pergaminho dos selos? Um olhar de surpresa brilhou nos olhos de Ryosuke. Será que o presente mencionado ontem por Sarutobi Hiruzen era o pergaminho dos selos? Esse foi o tratamento que Naruto recebeu na história original, e o que Naruto recebeu foi apenas uma técnica de clones das sombras múltipla. Sarutobi Hiruzen não o deixaria simplesmente aprender as técnicas proibidas no pergaminho dos selos, certo? Isso deveria ser impossível. Sarutobi Hiruzen, ao notar os olhos de Ryosuke, sorriu e disse, Ryosuke, você sabe o que é isso? Ryosuke balançou a cabeça negativamente. É claro que ele sabia que aquele era o pergaminho dos selos, que registrava um grande número de técnicas proibidas. Mas ele não é estúpido, com certeza não vai admitir isso. Este é o selo da vila. Ele registra todas as técnicas proibidas incrivelmente poderosas transmitidas pelos Hokages das gerações passadas, e elas também são os maiores tesouros da vila. Sarutobi Hiruzen apresentou a situação do pergaminho dos selos e então disse, Ryosuke, seu talento é muito bom, mas você não pode se acomodar no futuro. Precisa saber que talento é talento e força é força. Você não pode confiar no seu talento para parar de treinar duro no futuro. Ryosuke assentiu com a cabeça, demonstrando uma atitude de mente aberta. Acho que você está ansioso, não é? Sarutobi Hiruzen riu e disse, aqui pegue e dê uma olhada, escolha um que você goste, e será considerado um presente deste velho. O enorme pergaminho foi atirado por cima, e Ryosuke estendeu a mão para o apanhar. Ryosuke lançou um olhar para Sarutobi Hiruzen, depois abriu o pergaminho dos selos e examinou o conteúdo em seu interior. Com certeza, há um selo. Ryosuke descobriu que só conseguia ver os nomes dessas técnicas proibidas no pergaminho dos selos, além de uma breve introdução. Quanto ao conteúdo específico do treinamento, não houve nenhuma menção. E ele também não viu técnica proibida como reencarnação do mundo impuro na lista. Obviamente foi completamente selado por Sarutobi Hiruzen, sem sequer permitir que ele visse o nome. Provavelmente porque ele temia que Ryosuke tivesse escolhido essas técnicas proibidas por acaso. Existem pelo menos dezenas de técnicas proibidas no pergaminho dos selos. No entanto, a maioria delas é listada como técnicas proibidas simplesmente porque causa muito dano ao usuário. Mas poucas são listadas como técnicas proibidas porque o poder da técnica em si é muito forte. Após Ryosuke ler uma vez, ele pensou sobre o assunto novamente e escolheu um dos ninjutsus. Terceiro Hokage, eu escolhi. Ryosuke levantou a cabeça e disse, qual ninjutsu você escolheu? Sarutobi Hiruzen perguntou com um sorriso. Técnica do deus voador do trovão. Ryosuke revelou o ninjutsu que havia escolhido. Embora existam muitos ninjutsus no pergaminho dos selos, para ser sincero, Ryosuke não gosta da maioria deles. E Sarutobi Hiruzen não o deixou escolher aquela que lhe chamou a atenção. Assim, no fim, Ryosuke escolheu esse ninjutsu espaço-temporal. Se ele conseguir aprender, isso poderá ser considerado uma compensação para uma de suas deficiências. Afinal, Ryosuke não conhece esse tipo de ninjutsu. Capítulo 69. Técnica do deus voador do trovão? Sarutobi Hiruzen deu uma tragada no cigarro e pareceu ver uma figura ensolarada com um sorriso radiante atrás de Ryosuke, que estava em transe. Minato.
Quando as pessoas envelhecem, gostam de relembrar o passado. Sarutobi Hiruzen lembrou-se então de que Namikaze Minato também era extremamente talentoso naquela época, e também nasceu plebeu. Mesmo assim, ele também escolheu o mesmo ninjutsu. Mas a atitude de Minato em relação aos ninjas deixou Sarutobi Hiruzen muito desapontado. Principalmente o fato dele estar muito próximo do clã Uchiha deixou Sarutobi Hiruzen um pouco assustado. Ele temia que lhe fosse tirado o poder. Isso também fez com que Sarutobi Hiruzen se sentisse insatisfeito com Minato, o quarto Hokage que ele havia treinado pessoalmente. Mas os mortos se foram, e agora ele só se lembrava ocasionalmente do jovem com aquele sorriso radiante de antigamente. A força ou qualquer outra coisa é secundária. Quem vive mais tempo é o vencedor. Sarutobi Hiruzen ficou emocionado por um tempo. Então ele disse com um sorriso: técnica do deus voador do trovão, Ryozuki, você tem certeza? Ninjutsu espaço-temporal não é tão fácil de aprender. Se você não conseguir aprendê-lo, vai desperdiçar essa oportunidade. Tenho certeza, e acho que consigo aprender. Ryozuki assentiu com a cabeça e disse, sem intenção de mudar de ideia. Afinal, ele não precisava daqueles outros ninjutsus, eles não conseguiam aumentar sua força. Embora não tivesse certeza se conseguiria aprender a técnica do deus voador do trovão, ele precisava ao menos tentar. Sem falar que quem disse que ele só pode escolher a técnica do deus voador do trovão? Ryozuki olhou para o pergaminho dos selos em sua mão, com um brilho tênue nos olhos. Ainda havia muita coisa boa ali. Era uma pena que Sarutobi Hiruzen não o deixasse escolher alguns dos ninjutsus, mas tudo bem. Se não for hoje, ele terá que esperar mais alguns meses. O exame Chunin, daqui a alguns meses, seria sua chance. Quando Orochimaru iniciar o plano de colapso de Konoha, toda Konoha mergulhará no caos. Ryozuki consegue pescar em águas turbulentas e levar este pergaminho de selos para seu próprio uso. Sarutobi Hiruzen desconhecia esses pensamentos absurdos que se passavam no coração de Ryozuki. Ele olhou para Ryozuki com uma risada, disse inspirador e lhe fez outros elogios. Então ele recuperou o pergaminho dos selos de Ryozuki e destravou o selo da técnica do deus voador do trovão. Em seguida, ele transferiu o conteúdo para outro pergaminho ninjutsu em branco. Vamos lá. Sarutobi Hiruzen entregou este pergaminho de ninjutsu a Ryozuki e disse, lembre-se, só você pode aprender este ninjutsu, não deixe que outros o vejam. Depois de memorizá-lo, destrua o pergaminho para evitar que este ninjutsu vaze. Entendo, Lord Hokage. Ryozuki assentiu. Ele estendeu a mão para pegar o pergaminho que continha a técnica do deus voador do trovão. Sair. Nesse momento, Sarutobi Hiruzen falou para o ar ao redor. No segundo seguinte, um agente da Anbu usando máscara apareceu no escritório. Lord Hokage. Sarutobi Hiruzen disse a Ishambu, presa negra, leve Ryozuki a Anbu para se apresentar. Ele será membro do seu 7º esquadrão a partir de agora. A Konoha Anbu possui um total de 4 equipes, cada uma com 4 esquadrões, totalizando 16 esquadrões. Ryozuki foi designado para o 7º esquadrão da 2ª equipe. Antes de deixar a Anbu, Kakashi era o capitão do 2º time. Além disso, Yugal também estava no 2º time e chegou a fazer parte do 7º elenco. Ela era, naquele momento, a líder interina do 7º esquadrão. O motivo pelo qual ela não era líder oficial era porque Yugal não era forte o suficiente. O líder do 7º esquadrão havia falecido recentemente, e nenhum novo líder havia sido nomeado ainda. Então Yugal foi temporariamente nomeado líder interino do 7º esquadrão. Ela foi temporariamente responsável por liderar o 7º esquadrão da Anbu na execução de tarefas. O Anbu, cujo codinome era Presa Negra, olhou para Ryozuki, assentiu com a cabeça e aceitou a tarefa. Siga-me, disse ele, com leveza, a Ryozuki. Então ele deu um lampejo de luminosidade e desapareceu do escritório. Terceiro Hokage, eu vou sair primeiro. Após Ryozuki falar, ele também executou a técnica de cintilação corporal e seguiu o exemplo. Ao ver as duas pessoas saindo uma após a outra, Sarutobi Hiruzen também fumou um cigarro com um sorriso. Ele começou a pensar nos planos para seu neto Konohamaru. Agora, ele só precisava esperar que Konohamaru crescesse. Quartel-general da Anbu em Konoha. Ryozuki sempre pensou que a Anbu seria como a raiz. Ele imaginava que a base seria construída no subsolo ou algo do tipo. Mas foi só quando chegou ao quartel-general da Anbu que ele percebeu que estava pensando demais. O quartel-general da Anbu de Konoha não ficava no subsolo, mas sim nas profundezas do campo de treinamento número 1, uma área restrita onde ninjas comuns não podiam entrar. Havia muitos prédios em forma de colmeia construídos ali. Eram muito próximos uns dos outros, e só de olhar para eles já dava arrepios. Ryozuki seguiu um ninja Anbu chamado Presa Negra e logo chegou ao local onde um membro da Anbu é registrado. Há um recém-chegado aqui, registre-o. Presa Negra bateu na mesa e disse ao ninja Anbu à sua frente. Nome de código. O ninja Anbu lançou um olhar para Ryozuki e ficou um pouco surpreso com a imaturidade do outro. Mas ele não perguntou muito e perguntou diretamente o codinome de Ryozuki. Escolha um codinome aleatório. De agora em diante, esse codinome será o seu nome na Anbu. Aqui não chamamos as pessoas pelos seus nomes reais, explicou Presa Negra. Ryozuki assentiu com a cabeça. Ele já havia pensado em seu codinome enquanto estava na estrada. Kyueiui. O ninja Anbu responsável pelo registro assentiu com a cabeça, escreveu a palavra Yueiui na lista e registrou a data. Aqui estão suas roupas e máscaras, basta ir até lá e escolher uma. O Anbu responsável pelo registro pegou um conjunto de uniformes pretos da Anbu e os colocou sobre a mesa. Em seguida, ele apontou para as máscaras na parede atrás dele. Ryozuki olhou de relance, escolheu uma máscara branca com um padrão de 3 pontas na testa e atirou. Eu aceito isso, disse Ryozuki. O Anbu responsável pelo registro olhou para a máscara que ele havia escolhido e assentiu com a cabeça. Vista suas roupas e coloque a máscara. E me siga, disse Presa Negra ao lado.
Ryozuki assentiu com a cabeça e foi até a pequena cabine ao lado para trocar de roupa e vestir o uniforme. O uniforme consistia em uma blusa e calças pretas, além de um colete branco sem mangas. Ele então colocou a máscara que havia escolhido e saiu da cabine. Capítulo 70. Ryozuki, que tinha 1,70 metros de altura, podia ser reconhecido como uma criança sem máscara, mas quando usava máscara, seu rosto imaturo ficava escondido. Agora ele não parecia diferente de um adulto. Presa Negra lançou um olhar para Ryozuki, que havia trocado de roupa e vestido o uniforme da Anbu, e o conduziu para longe da sala de registro. Este é o local onde nosso 7º time costuma treinar. Se não houver nenhuma tarefa, vocês também podem treinar aqui. Presa Negra levou Ryozuki para um campo de treinamento aberto. Aqui, 2 Anbus estavam treinando um contra o outro. Ryozuki observou e constatou que a força dessas duas pessoas era superior à de um Chunin comum, e seus métodos de ataque consistiam principalmente em Taijutsu e Shuriken. Ninjutsu não era comumente usado em suas batalhas. Afinal, o chakra de um Chunin é limitado, então eles o usam com autocontrole. Nesse momento, Presa Negra bateu palmas e chamou as duas pessoas para perto. Tengu Sombra, deixe-me apresentar esta pessoa a vocês. Este é o recém-chegado ao nosso 7º esquadrão, e seu codinome é Yuei. Presa Negra apresentou o membro mais novo, Ryozuki, aos dois. E aí? Nosso 7º esquadrão finalmente tem um novato. Desde que o capitão morreu, nosso 7º esquadrão estava com um membro a menos. O ninja Anbu chamado Tengu parecia muito entusiasmado. Ele olhou para Ryozuki com um sorriso e foi muito acolhedor com Ryozuki, um recém-chegado. A outra pessoa, cujo codinome era Sombra, não falou muito. Apenas acenou com a cabeça. Cada esquadrão da Anbu é composto por 4 membros e um capitão. Depois que você se juntar a nós, será o 4º membro do nosso 7º esquadrão, disse Presa Negra. Essa formação era semelhante à da equipe Genin, exceto que havia um membro a mais. Yuei, você quer lutar? Aliás, mostre a todos a sua força. Nesse momento, Tengu disse de repente com um sorriso. Lutar? Ryozuki compreendeu rapidamente que aquilo era para testar sua força. Se ele não tiver um bom desempenho, poderá não ter muita influência nesta equipe no futuro. Apesar de Ryozuki não se importar com isso, ele não gosta de perder. Claro. Ryozuki assentiu com a cabeça. Imediatamente Presa Negra e Sombra recuaram para o lado, entregando-lhes o local. Qual é a formação desse recém-chegado? Após recuar para a lateral, Sombra, que havia permanecido em silêncio até então, de repente perguntou a Presa Negra quem estava ao seu lado. O Lord Okage o recomendou. Não posso dar detalhes, disse Presa Negra. Ao ouvir isso, Sombra também assentiu com a cabeça sem fazer mais perguntas. Quem você acha que vai ganhar, o novato ou Tengu? Perguntou Presa Negra de repente a Sombra que estava ao seu lado. Tengu, sua força já ultrapassou a minha, e em nosso 7º time, sua força só perde para a do capitão. Sombra pensou por um momento e disse. Tengu me ultrapassou? Presa Negra olhou para Sombra surpreso. Sombra assentiu com a cabeça e disse em tom monótono. Embora esse cara não tenha muito talento, ele se esforça muito e suas conquistas futuras serão maiores do que as nossas. Ao ouvir isso, Presa Negra também olhou para Tengu surpreso. Então parece que o novato está condenado, disse Presa Negra. Sombra, que estava ao lado, também assentiu em concordância. Tengu não era mais fraco do que alguns Jonin especiais, e sua maior habilidade era o Genjutsu. Se esse recém-chegado não tivesse uma boa maneira de lidar com isso, ganhar ou perder seria algo instantâneo. Yuei, você sabe esgrima? Tengu olhou para a espada na cintura de Ryozuki e perguntou. Eu aprendi, mas minhas habilidades são medianas, disse Ryozuki. Ele de fato havia aprendido esgrima, mas, para ser honesto, seu desempenho nessa área era realmente medíocre em comparação com outros aspectos. Isso mesmo. Eu também aprendi esgrima, que tal compararmos nossas habilidades com a espada primeiro? Tengu não tinha a intenção de terminar a partida com o novato imediatamente, isso seria muito entediante. Ele queria primeiro avaliar a força geral do novato. Afinal, eles seriam companheiros de equipe no futuro. Se ele não entende a própria força, como poderá cooperar com ele em missões futuras? Ok. Como Ryozuki disse, ele desembainhou a espada da cintura. A luz fria da lâmina parecia capaz de queimar a pele do Tengu, que estava a mais de 10 metros de distância. Sua espada é ótima. Tengu olhou para sua espada e de repente sentiu vontade de jogá-la fora. Devo trocar de espada? Ryozuki não queria se aproveitar dessa arma. Afinal, não se tratava de uma luta até a morte, mas sim de uma competição. Não, na verdade minha espada não é ruim, disse Tengu com rigidez. A verdade é que ele sentia que havia superado Ryozuki em termos de força. Agora mesmo, Ryozuki disse que sua habilidade com a espada era mediana. Embora a esgrima de Tengu não fosse seu ponto forte, ele a havia aprendido profissionalmente durante 5 ou 6 anos. Como ele pôde perder para um novato? Vamos começar. Tengu desembainhou sua espada, e então sua figura brilhou e desapareceu num instante. Svi. Atrás de Ryozuki, a figura de um Tengu apareceu repentinamente e o atacou pelas costas com ferocidade. Clang. Ryozuki virou-se rapidamente para bloquear o golpe do oponente. Ao mesmo tempo, ele brandiu sua espada rapidamente e o ar foi rasgado por esse golpe. Uma lâmina de ar translúcida se formou e dirigiu-se para Tengu. Puff! Tengu foi instantaneamente partido ao meio. Mas com o estrondo no segundo seguinte, o Tengu que havia sido partido ao meio se transformou em uma estaca de madeira rachada. Tengu, que estava escondido na escuridão, deu um leve sorriso ao ver essa cena. Afinal, ele é apenas um recém-chegado. Ele disse isso em seu íntimo e ao mesmo tempo lançou um ataque. Golpe fantasma. Vários Tengus apareceram no ar. Eles desembainharam suas espadas ao mesmo tempo e atacaram Ryozuki, que estava embaixo. Esse movimento era uma técnica de espada que ele havia criado simulando a dança da lua crescente.
Foi uma combinação de esgrima e genjutsu. Na verdade, apenas um dos Tengus era o corpo verdadeiro, e os outros eram apenas fantasmas. Contudo, ao contrário da dança da lua crescente, apenas seu corpo real poderia causar danos. Esses fantasmas eram meramente ilusórios e serviam apenas para distrair, não tendo nenhuma outra utilidade. Capítulo 71. Dança da lua crescente? Ryozuki observou o movimento de Tengu e a primeira coisa que lhe veio à mente foi a dança da lua crescente. De fato, havia muitas semelhanças entre as duas modalidades de esgrima, mas na percepção de Ryozuki dentre esses Tengus, apenas o terceiro à esquerda era real. Todo o resto era apenas uma ilusão. Então, Ryozuki desferiu um golpe rápido como um raio, decepando o verdadeiro corpo de Tengu. Relâmpago. A espada de Ryozuki era muito rápida. O próprio relâmpago evoluiu a partir dos movimentos de um samurai, sendo sua característica mais marcante a velocidade. Neste momento, Ryozuki usou apenas 30% de sua velocidade para executar esse movimento. Mas mesmo assim o Tengu do lado oposto não conseguiu reagir a tempo, e alguns fios de cabelo foram cortados por sua espada. Svi. As figuras dos dois caíram no chão. Tengu tocou a testa e seu coração acelerou involuntariamente. Que corte horrível! Ele realmente sentiu que Ryozuki estava prestes a decapitá-lo. Agora suas costas estavam completamente cobertas de suor. Ele estava totalmente intimidado por aquela espada. Yuei, esse é o conhecimento geral de esgrima que você mencionou? Lembrando que Ryozuki havia dito antes do início que não era bom em esgrima, ele sentiu que havia sido enganado. Mentira! Isso é normal? Ele é obviamente muito habilidoso na esgrima. Havia uma expressão de ressentimento no rosto sob a máscara de Tengu. Tengu, minha esgrima é realmente mediana, só que sou rápido com a espada, disse Ryozuki. No entanto, Tengu, que quase foi decapitado por Ryozuki agora há pouco, não acreditou em nada do que ele disse. Se ele voltasse a acreditar nele, estaria realmente morto. Ryozuki parecia inocente. Ele sabia que Tengu não acreditaria nele, mas o que ele disse era verdade. Suas habilidades com a espada eram realmente medianas. Desta vez não há restrições quanto ao que usar. Tengu era inflexível. Mesmo que Ryozuki não tivesse piedade, ele sentia que teria movido a cabeça. Mas ele ainda não queria admitir a derrota. De qualquer forma, ele era um membro antigo que fazia parte da Anbu há mais de 4 anos. Como ele pôde aceitar perder para um novato como esse? Tudo bem. Ryozuki assentiu com a cabeça. Independentemente do que acontecesse, ele acabaria vencendo. Tengu perdeu na esgrima, disse Sombra surpreso. É um golpe tão rápido que não consigo desviar de jeito nenhum. Presa Negra balançou a cabeça. Ele simplesmente se imaginou no lugar de Tengu e descobriu que também não conseguia evitar o golpe de Ryozuki. Se fosse ele encarando aquele golpe, também só haveria um beco sem saída. Esse cara, Tengu, realmente se recusa a admitir a derrota, e ele é ainda mais competitivo. Ao ver os dois lutando novamente ali, Sombra também balançou a cabeça. Ele não tinha mais a mesma confiança em Tengu como antes. Embora os dois tivessem acabado de competir em esgrima, Tengu foi completamente derrotado agora. Do início ao fim, os dois lutaram apenas 2 rodadas e então Tengu perdeu. Sombra tinha pouca confiança em Tengu. Na arena, Ryozuki derrotou o clone das sombras de Tengu. Então, ele percorreu o olhar com os olhos e rapidamente encontrou a posição oculta do verdadeiro corpo de Tengu. Svi. Sua figura desapareceu no local. Tengu, que estava escondido, percebeu que havia sido descoberto assim que viu Ryozuki desaparecer. Mas é exatamente isso que eu quero. Os cantos de sua boca sob a máscara estavam ligeiramente levantados. No segundo seguinte, um clarão de luz cortou a nuca do Tengu. Bum! O Tengu atingido explodiu instantaneamente. Descobriu-se que era outro clone das sombras. Ele é tão generoso assim? Perguntou Ryozuki com entusiasmo. Tengu não era como ele, cuja velocidade de recuperação de chakra era incomparável. Ninjas comuns jamais usariam seu clone das sombras como isca repetidamente, pois isso consome muito chakra. Tengu, que era um Chunin, possuía uma quantidade mínima de chakra, mas mesmo assim ousou usar 2 clones das sombras como isca. Obviamente, ele estava pronto para encerrar essa batalha rapidamente. Chegando, Ryozuki viu a figura de Tengu. Genjutsu, assassino da árvore. Tengu formou selos com as mãos, liberando seu próprio genjutsu. O golpe à morte ligada à árvore era um genjutsu de nível B. É usado para transformar o conjurador em um fantasma, e um fantasma de árvore cresce dos pés do conjurador, restringindo o alvo. Ao mesmo tempo, o conjurador surge do fantasma da árvore, e o alvo geralmente é morto com um único golpe. Ryozuki também foi atingido num instante. Tengu era obviamente muito proficiente nesse genjutsu. No instante em que Ryozuki foi atacado, ele apareceu no fantasma da árvore e apontou a kunai para o pescoço de Ryozuki. Clang. O que? Tengu olhou para a kunai bloqueada com incredulidade. Olhando novamente, ele percebeu que Ryozuki o encarava com um sorriso nos olhos. O coração de Tengu deu um salto. Ele sabia que seu genjutsu havia falhado. Ele não esperava que esse novato fosse tão bom em bloquear genjutsu. Antes que pudesse pensar 2 vezes, Tengu quis recuar imediatamente. Mas nesse instante, outro Ryozuki apareceu e colocou uma kunai em volta do pescoço dele. Você perdeu, disse Ryozuki com leveza. Ao mesmo tempo, o Ryozuki em frente ao Tengu desapareceu com um estrondo. Descobriu-se que era apenas um clone das sombras. Acontece que era o Sombra Clone, eu realmente. Tengu admitiu amargamente que havia perdido para Ryozuki. Yuei, você venceu. Ryozuki soltou imediatamente a mão dele e deu 2 passos para trás. Desde quando você está lutando comigo usando um clone das sombras? Tengu se virou e não conseguiu se conter e perguntou. Foi desde o início, disse Ryozuki. Droga, então ele não lutou contra um Ryozuki falso do começo ao fim? A boca de Tengu ficou ainda mais amarga. Ele se sentiu extremamente desconfortável. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 72. Nesse momento Sombra e Presa Negra também se aproximaram. Presa Negra riu, deu um tapinha no ombro de Tengu e disse: "O que foi? Você está deprimido?" Ao ouvir isso, Tengu deu um tapa furioso em Presa Negra, afastando-o com violência. "Como isso é possível? Na pior das hipóteses, eu me vingo na próxima vez", disse Tengu com rigidez. Ao ouvir isso, Presa Negra balançou a cabeça discretamente. Tengu e Sombra não sabiam, mas ele sabia muito bem que Yueio à sua frente era apenas uma criança que acabará de se formar na escola ninja. Com apenas 12 anos, ele já era capaz de derrotar facilmente um Chunin da Anbu. Se lhe fossem dados mais alguns anos, não seria capaz de derrotar Junins com a mesma facilidade com que se derrotam melões e legumes. Não é de admirar que o Lord Hokage levasse esse garoto tão a sério. Sem dúvida, a visão do Lord Hokage não se compara à de ninjas comuns como eles. Tengu queria superar Ryozuki. Presa Negra sentiu que era impossível concluir. Após o treino com Tengu, Ryozuki percebeu claramente que o olhar de seus 3 companheiros de equipe havia mudado, e suas atitudes estavam muito mais próximas do que antes. Obviamente, eles o aprovaram de verdade. "Presa Negra, onde está nosso capitão?" "Por que não o vi?" perguntou Ryozuki nesse momento. "Sobre o capitão está de folga hoje", disse Presa Negra. "Como é o nosso trabalho na Anbu?" "Não sei nada sobre isso", perguntou Ryozuki. "Deixe-me explicar isso." Tengu se ofereceu para explicar, e então levou Ryozuki para um canto, e explicou-lhe o conteúdo do trabalho da Anbu. Presa Negra e Sombra, que permaneceram em seus lugares, também iniciaram o treinamento de hoje. Quando não há missão, os Anbus basicamente passam o tempo treinando. O outro lado. Tengu estava explicando o fluxo de trabalho da Anbu para Ryozuki. "O horário de trabalho dos nossos Anbu é na verdade bem flexível. Quando não há nenhuma tarefa, você pode fazer o que quiser com seu tempo, mas assim que surge uma missão, se você recebe uma ordem de convocação, precisa se apressar para se reunir imediatamente. Hoje era para ser um dia de folga para os nossos 7º e 8º times. Como vocês podem ver, o capitão não apareceu. No entanto, para o resto de nós, não há nada para fazer quando descansamos, então geralmente viemos ao campo de treinamento para praticar. Nosso campo de treinamento na Anbu é isolado do mundo exterior. Cada esquadrão tem seu próprio campo de treinamento, e também existe um grande campo de treinamento que fica na floresta atrás. Se você tiver requisitos específicos quanto ao ambiente de treinamento, pode ir ao campo de treinamento principal. Geralmente, muitos colegas estão treinando lá. Contanto que você não perturbe os outros, está tudo bem." Tengu falou bastante e explicou o trabalho da Anbu para Ryozuki em detalhes. Ele abordou praticamente todos os detalhes. Ele estava preocupado que Ryozuki não se lembrasse, então planejou repetir. Ryozuki, no entanto, não queria ouvir aquilo de novo e disse que se lembrava de tudo em detalhes. "Você realmente se lembra?" Tengu tinha um olhar incerto. "Eu já me lembrei de tudo. Posso ir agora, certo?" disse Ryozuki. "Sim, hoje é nosso dia de folga. Se não tiver nada para fazer, pode ir embora." Tengu assentiu e disse: "Em um dia de folga, a menos que haja algo para fazer, quem viria trabalhar?" Após se despedir de Presa Negra e Sombra, Ryozuki deixou a Anbu imediatamente. Vestindo o uniforme da Anbu, Ryozuki usou a técnica de cintilação corporal e logo retornou para casa. Sua mãe Mizuki não estava em casa. Ela provavelmente estava trabalhando no hospital de Konoha naquele momento. Ryozuki voltou para o seu quarto e trocou de roupa antes de sair. Naquele momento, Hinata e Ino estavam realizando tarefas com suas equipes, e Ryozuki não queria incomodá-las. Ele chegou ao campo de treinamento da aldeia. Ele encontrou ali as 3 pessoas da 7ª série. Eles estavam no 7º time, e Ryozuki também se juntou ao 7º esquadrão da Anbu. Parecia que estava predestinado. Mas isso provavelmente foi planejado deliberadamente por Sarutobi Hiruzen. Entre seus 3 companheiros de equipe, pelo menos um deles deveria ser confidente de Sarutobi Hiruzen. Talvez um deles seja um ninja do clã Sarutobi. Afinal, em comparação com pessoas de fora, Sarutobi Hiruzen está obviamente mais disposto a confiar em seus próprios familiares. Naruto, Sasuke e Sakura. Ryozuki parou em frente aos 3 e os cumprimentou. "Ryozuki." Naruto, que estava fazendo flexões, pulou de pé imediatamente. "Ryozuki, por que você está aqui?" perguntou ele. Sasuke e Sakura, que estavam ao lado, também olharam para Ryozuki. "Vim ver você. Ouvi dizer que apenas o 7º time ainda não foi formalmente estabelecido", disse Ryozuki. Ao ouvirem isso, os rostos dos membros da 7ª série se desfizeram repentinamente. "Não precisa agradecer, o Sr. Kakashi está sempre atrasado. Ontem ele se atrasou, mas hoje disse que nos encontraria às 5 da manhã, e ainda não chegou." Naruto não conseguiu conter a reclamação. "Já que você sabe que o Kakashi sempre chega atrasado, por que você chegou na hora?" Ryozuki olhou para Naruto com um olhar estranho e perguntou. "Ah, eu pensei que poderia vir treinar aqui, aliás." Naruto ficou atônito por um momento e então abriu a boca para argumentar. Ryozuki deu uma risadinha, sem acreditar nele de jeito nenhum. Esse cara provavelmente estava preocupado em ser reprovado pelo Kakashi e ter que repetir de escola. Afinal, Ryozuki já havia contado a ele sobre as ações de Kakashi, e isso provavelmente assustou um pouco Naruto. "Certo, vem aqui um instante." Naruto puxou Ryozuki repentinamente para o lado. "Qual é o problema, Naruto?" Ryozuki olhou para ele e perguntou curioso. "Tem um presente para você." Como Naruto disse, ele tirou um pergaminho de dentro das roupas e o entregou a Ryozuki. "Depressa, esconda isso, não deixe que ninguém veja", disse Naruto apressadamente. Ryozuki não sabia por que Naruto tinha tanto medo de ser visto, mas mesmo assim guardou o pergaminho. "O que tem no pergaminho?" perguntou Ryozuki. "O ninjutsu." Naruto sussurrou. "Ryozuki, não conte para os outros. O vovô 3º Hokage me proibiu de contar." "Sarutobi Hiruzen?"
Ryosuke adivinhou o que havia naquele pergaminho. Ele não pôde deixar de olhar para Naruto com surpresa. Inesperadamente, Sarutobi Hiruzen enviou a técnica dos múltiplos clones das sombras para Naruto. No entanto, Naruto se virou e deu para si mesmo? Ryosuke podia imaginar que Sarutobi Hiruzen devia ter dito a Naruto para não espalhar a notícia. Mas Naruto obviamente não tinha a intenção de obedecer às ordens que lhe foram dadas. Capítulo 73. Sasuke, sobre o que você acha que eles estão falando? Nesse momento, Sakura se inclinou na direção de Sasuke, querendo ter uma desculpa para conversar com ele. Quanto ao motivo pelo qual Naruto parou Ryosuke, ela realmente não se importou. Eu não sou Naruto, eu não sei, disse Sasuke friamente. Ao olhar para as duas pessoas ali, Sasuke ficou inexplicavelmente um pouco irritado. Ele sentia como se sua namorada estivesse flertando com outros homens na frente dele. Nesse momento, Naruto e Ryosuke também retornaram. Quando Kakashi-sensei chega? Já é quase meio-dia. Naruto sentou-se ao lado de Sasuke e reclamou. Sasuke, você está com fome? Sasuke bufou friamente, virou a cabeça e disse, eu não sou como você, não consigo comer um balde de arroz cheio, não estou com fome nenhuma. Como resultado, assim que terminou de falar, seu estômago começou a roncar. O clima ficou muito estranho por um tempo. Sasuke não conseguiu evitar corar. Ele se repreendeu secretamente por não conseguir controlar o estômago. Haha. Sasuke, seu estômago está roncando. Você está com fome? Naruto apontou para a barriga de Sasuke e riu. Naruto, não fique incomodando Sasuke o tempo todo. Sakura não aguentou mais e foi ajudar Sasuke. Sakura, você está com fome? Naruto pegou escondido alguns bolinhos de arroz. Trouxe alguns bolinhos de arroz pequenos. Você quer comer? Ryosuke, você quer comer? Ryosuke balançou a cabeça negativamente. Não, comi bastante no café da manhã e ainda não estou com fome. Sakura, você quer comer? Naruto inclinou-se à frente de Sakura, balançando algumas bolinhas de arroz como se estivesse oferecendo um tesouro. Sakura não queria comer a princípio, mas seu estômago não aguentou. Ela tinha se levantado às 5 horas da manhã e não tinha comido nada até então. Agora, ao sentir o aroma dessas pequenas bolinhas de arroz, ela não conseguiu controlar a fome. Eu vou comer. Sakura agarrou a caixa que continha os bolinhos de arroz e estava prestes a pegar um e enfiar na boca. Mas então o shuriken voou e derrubou a caixa de sua mão. Svi. Uma figura surgiu como um fantasma, apanhou a caixa que continha as pequenas bolas de arroz e pousou no toco ao lado. Existem inimigos. Sakura ficou surpresa, mas quando olhou para cima, descobriu que era Kakashi quem estava meio-dia atrasado. Kakashi-sensei. Os três se levantaram imediatamente do chão. Que idiota! Eu não te disse para não tomar café da manhã ontem. Kakashi segurava a caixa na mão, encarando os três fantasminhas com indiferença. Ei, Kakashi! Ryosuke levantou a mão para cumprimentá-lo. Kakashi olhou para ele com um olhar de impotência. Por que você também está aqui? Perguntou ele. Ei, meu time está descansando hoje, então vim ver o Naruto e os outros, disse Ryosuke com um sorriso. Descanso da equipe? Kakashi assentiu com a cabeça. Aparentemente ele também tinha ouvido falar que Ryosuke havia se juntado a Anbu. Na verdade, a notícia se espalhou por um pequeno número de círculos jounin. Corre o boato de que o aluno com a melhor nota deste ano é um gênio civil muito poderoso, que foi valorizado pelo terceiro Hokage e também autorizado a ingressar na Anbu como genin. O número de genin na Anbu provavelmente se resume a apenas um, Ryosuke. Mesmo na história da Anbu, ele foi o primeiro genin a se juntar à organização. Pode-se dizer que é um recorde. Certo, então apenas observe da lateral, não interfira e não fale. Kakashi olhou levemente para Ryosuke e disse. Só depois que Ryosuke assentiu com a cabeça é que ele desviou o olhar e olhou para Naruto e os outros três. Vocês três, acham que podem se tornar um genin depois de passar no exame de graduação? Vou lhes dizer uma coisa, se vocês não conseguirem passar no meu teste hoje, eu, como jounin guia, posso simplesmente mandar todos vocês de volta para a 6ª série. Então, você ainda quer essas coisas agora? Ele sacudiu a caixa que continha os pequenos bolinhos de arroz em sua mão. Sakura empalideceu de medo e balançou a cabeça rapidamente. Senhor Kakashi, nós já sabemos disso, então se apresse e nos diga qual é o teste. Naruto não sabia o que significava parecer assustado e disse. Kakashi olhou para o filho de seu professor sem dizer uma palavra. Embora Naruto tenha o mesmo cabelo loiro que seu professor, sua personalidade se assemelha mais à da esposa dele, sendo arrogante e impaciente. Por outro lado, Sasuke ficou ali parado em silêncio, olhando para ele sem dizer uma palavra durante todo o tempo. Mas seu olhar era mais firme do que o de qualquer outra pessoa. Parece que você não consegue esperar, então o teste começa agora. Enquanto falava, Kakashi repentinamente tirou 2 sinos do bolso e os colocou de lado. São 10h50 da manhã. Daqui até 1h50, daqui a 3 horas, você tem 3 horas para me tirar esses 2 sinos. Clang. Kakashi sacudiu os 2 pequenos sinos que tinha na mão e os colocou em seu cinto. Mas por que só existem 2 sinos? Sakura levantou a mão e perguntou. Boa pergunta, mas vocês não são mais alunos da escola ninja, então não precisam levantar a mão quando fizerem perguntas no futuro. Kakashi olhou para Sakura e disse levemente. Essas palavras fizeram o rosto de Sakura ficar ainda mais feio, e ela chegou a tremer de medo. A sensação era de que ela havia sido eliminada. Por que só existem 2 sinos? Porque pelo menos um de vocês 3 está fadado a ser eliminado. Vocês só podem fazer o seu melhor com a determinação de me matar para arrancar os 2 sinos da minha mão. De outra forma, vou eliminar todos vocês.
Assim que essas palavras foram ditas, até mesmo Naruto, que até então estava destemido, ficou um pouco nervoso. E Sasuke já havia cerrado os punhos, prometendo a si mesmo que precisava conseguir um dos sinos. Ele não queria voltar para a escola ninja e brincar de ninja com um monte de crianças. Kakashi observou as expressões nos rostos dos três e ficou muito satisfeito com as expressões de Naruto e Sasuke. Mas quando viu Sakura tremendo de nervosismo, balançou a cabeça discretamente. Capítulo 74. Essa equipe é composta principalmente por Naruto e Sasuke. Um deles é o Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas, e o outro é o último descendente do clã Uchiha. E quanto a Aruno Sakura, ela é apenas um condimento. Além disso, a equipe Genin sempre foi dividida em grupos de 2 homens e uma mulher, e Naruto gosta de Sakura, e Sakura gosta de Sasuke. Por isso, ela foi designada para a 7ª série. Kakashi não esperava muito de Sakura, mas ainda assim queria ver como Naruto e Sasuke se comportariam mais tarde. Já começou? Ryozuki estava em cima de uma árvore alta, olhando para as 4 pessoas no espaço aberto à sua frente. Após Kakashi anunciar o início do teste, Naruto e os outros 3 se esconderam imediatamente. Naruto também aprendeu a usar o cérebro, nada mal. Ryozuki assentiu aliviado. Pode-se dizer que as mudanças que Naruto sofreu hoje são todas causadas por ele mesmo. Se não fosse por ele usar seu jutsu da lábia para convencer Naruto e fazê-lo parar com as brincadeiras e dedicar seu tempo ao treinamento, ele inevitavelmente seria atingido pelo 1000 anos de morte de Kakashi hoje. Ele se sentia péssimo só de pensar nisso. Começou. Ryozuki estreitou os olhos de repente. Ele viu Kakashi parado no espaço aberto e de repente se virou. Bang, bang, bang. Uma série de shurikens foram pregadas no chão. O ponto de aterrissagem é exatamente onde Kakashi estava agora há pouco. Senhor Kakashi, entregue o sino. A figura de Naruto apareceu no ar. Ele gritou, socou e atacou, e em um piscar de olhos já havia desferido uma dúzia de golpes, mas não acertou Kakashi nenhuma vez. Ryozuki queria retirar o que acabará de dizer. Seu taijutsu é bom, mas não é suficiente. Kakashi bloqueou o golpe inesperado de Naruto com uma mão e, em seguida, o arremessou para longe com um tapa de costas. Naruto fez selos com as mãos no ar e instantaneamente usou a técnica dos clones das sombras múltiplos, criando 40 ou 50 clones das sombras. Tantos clones. Sakura, que estava escondida na escuridão, não pôde deixar de arregalar os olhos em surpresa. Nesse momento, Sasuke, que estava escondido do outro lado, aguardava uma oportunidade para atacar. É agora. Sasuke desviou repentinamente e desapareceu no mesmo lugar. Na clareira, Kakashi, que estava lidando com dezenas de clones das sombras de Naruto, de repente vislumbrou uma figura azul aparecendo atrás dele à direita. Será que é o Sasuke? O momento é oportuno. Kakashi assentiu discretamente, reconhecendo o momento do ataque de Sasuke. Liberação de fogo, grande técnica da bola de fogo. Inesperadamente, Sasuke abriu a boca e lançou uma enorme bola de fogo com mais de 2 metros de diâmetro. Bum! A bola de fogo atingiu o chão em frente a Kakashi, causando uma violenta explosão. Ao mesmo tempo, um clone das sombras de Sasuke também aguardava uma oportunidade para pegar os 2 sinos na cintura de Kakashi. Bem sucedido. Um brilho de alegria surgiu nos olhos de Sasuke. Mas no segundo seguinte, bum! Uma figura surgiu de repente, destruindo instantaneamente o clone das sombras de Sasuke. Naruto, o que você está fazendo? Sasuke gritou com Naruto furioso. A figura que acabou de destruir seu clone das sombras era Naruto. Naruto, que cobriu a cabeça e se levantou do chão, ouviu o rugido furioso de Sasuke, sorriu sem jeito e disse: Ah, me desculpe, Sasuke, mas eu não consigo controlar meu corpo. Sasuke, agora não é hora para vocês conversarem. Nesse instante, uma voz surgiu atrás de Sasuke. Sem lhe dar chance de reagir, Kakashi jogou Sasuke no chão instantaneamente. Ele segurava o pequeno livro amarelo em uma das mãos, pressionou uma perna nas costas de Sasuke e com a outra mão, prendeu as mãos de Sasuke atrás das costas. Ei, esse não é o Sasuke, disse Kakashi com desdém. Odioso. Sasuke praguejou com raiva. Nesse momento, Naruto avançou rapidamente. Embora não tenha conseguido causar nenhum dano significativo a Kakashi, ele resgatou Sasuke, que estava preso. Sasuke, você está bem? Perguntou Naruto. Estou bem. Sasuke torceu o pulso e, em seguida, encarou Kakashi com olhos ferozes. Essa é a diferença entre mim e um Jounin de elite? Caramba! Obviamente tenho treinado muito. Por que a diferença ainda é tão grande? Sasuke cerrou o punho, sentindo-se secretamente relutante. Sasuke, vamos lutar juntos. Parece que não conseguiremos vencer sozinhos, disse Naruto para Sasuke. Certo, vamos atacar juntos. Sasuke assentiu com a cabeça, concordando também com a proposta de Naruto. Neste momento não é hora de agir por impulso. O importante é tocar a campainha primeiro e depois falar. O taijutsu de Naruto é bom, mas Kakashi se conteve, pensando que deveria dar-lhes uma chance de propósito. Ah, fui enganado, mas isso é normal. Que estranho, por que a Sakura fica lá o tempo todo? O olhar de Ryozuki recaiu sobre a floresta ao longe. Nesse momento, Sasuke e Naruto haviam se unido para enfrentar Kakashi, e os 3 estavam em um impasse, mas na verdade Kakashi não estava falando sério. No entanto, com a cooperação dos dois, pelo menos Kakashi guardou seu amado livrinho especial. Ele começou a usar as 2 mãos para lidar com os ataques de Sasuke e Naruto. Enquanto isso, do outro lado, Sakura estava escondida naquele lugar e não tinha intenção nenhuma de subir para ajudar. Ryozuki refletiu por um instante e provavelmente entendeu o que Sakura estava pensando naquele momento. Será que ela sente que não pode ajudar e que subir só vai atrapalhá-los? Pensou Ryozuki. Mas Kakashi obviamente não tinha a intenção de deixar Sakura ficar lá. Ryozuki percebeu que um de seus clones das sombras havia se posicionado atrás de Sakura naquele momento. No segundo seguinte,
Um grito assustou um grupo de pássaros à distância que bateram as asas e voaram para o alto. E Sasuke e Naruto, que estavam se unindo para enfrentar Kakashi, também perceberam que algo havia acontecido com Sakura. Acabou. Ryozuki balançou a cabeça negativamente. Obviamente Naruto e os outros falharam no primeiro teste. Eles não conseguiram pegar o sino e perderam um companheiro de equipe. Kakashi não demorou muito para lidar com Naruto e Sasuke. Ambos estavam presos a estacas. Svi. Ryozuki desviou-se. Kakashi olhou para ele de relance, ignorou-o e continuou a dar aula aos 3 alunos à sua frente. Após concluir seus estudos, Kakashi anunciou que lhes daria outra chance à tarde e em seguida desapareceu no local. Capítulo 75. Vocês devem estar bem envergonhados agora. Ryozuki sorriu e olhou para as 3 pessoas que estavam amarradas à estaca. Ryozuki, depressa, afrouxe a corda. Naruto se debatia e gritava. Ryozuki sorriu, desembainhou imediatamente sua espada e cortou as cordas que prendiam as 3 pessoas. Ao se livrarem das algemas, os 3 caíram de volta ao chão. Vocês devem pensar em como passar na avaliação da tarde, mas sugiro que façam um plano e cooperem quando chegar a hora, para que haja uma rédea de esperança. Disse Ryozuki aos 3. Ryozuki tem razão, só cooperando nós 3 teremos uma chance de arrancar o sino das mãos do Kakashi-sensei. Naruto assentiu com a cabeça em concordância com a afirmação de Ryozuki e em seguida, olhou para Sakura e Sasuke. Sakura, Sasuke, vamos planejar como cooperar na avaliação da tarde, disse ele. Ao ouvir isso, Sasuke olhou para Sakura ao seu lado, pensou um pouco e assentiu com a cabeça. Mas Sakura parecia um pouco hesitante, preocupada que se tentasse ajudar, acabaria atrapalhando. Vamos lá, Sakura, estamos no mesmo time, não estamos? Naruto olhou para Sakura e a convidou. Após falar, ele discretamente chutou Sasuke para perto dele. Sasuke olhou para ele e disse, vamos trabalhar juntos, podemos nos ajudar um pouco. Realmente. Sakura olhou para Sasuke com olhos brilhantes. Será que eu realmente posso ajudar o Sasuke? Ao ver os 3, Ryozuki também sorriu. Depois vocês conversam, eu vou almoçar, disse ele. 3 pessoas. Não, nós nem tomamos café da manhã ainda e você já vai almoçar. Devo comer churrasco ao meio-dia? Ou ramen? É tão difícil escolher. Ryozuki murmurou algo para si mesmo em voz alta de propósito, e então desapareceu dali num instante. Os 3 encaravam com ferocidade o local onde Ryozuki estivera antes, enquanto acariciavam seus estômagos secos e lisos, que emitiam grunhidos como trovões. Ryozuki não foi assistir à segunda avaliação do 7º time à tarde. Ao meio-dia, ele encontrou o 8º time que ia almoçar. Então, entrou sorrateiramente. Após o almoço, o 8º time continuou com suas tarefas durante a tarde. Para Ryozuki ir com eles era inconveniente, então ele simplesmente foi para o campo de treinamento número 4 para continuar seu treinamento. Nas profundezas do campo de treinamento número 4, Ryozuki primeiro dispersou os 15 clones das sombras que havia criado. Com a avalanche de memórias, Ryozuki esfregou as têmporas e levou 2 ou 3 segundos para se recuperar. Técnica de clonagem de sombra múltipla. Bum! Uma nuvem de fumaça se dispersou. Ryozuki olhou para as centenas de clones das sombras ao seu redor e assentiu com satisfação. Vá treinar separadamente. Ele pegou o pergaminho da técnica do deus voador do trovão, entregou-o a um clone das sombras e pediu que ele levasse outros 19 clones das sombras, totalizando 20, para estudar esse ninjutsu. E outros clones das sombras também tinham suas próprias tarefas. Logo todos se dispersaram. Ryozuki, o único que restava, retirou um fio de cabelo do depósito de bioferomônios. Sistema, converta este fio de cabelo na minha mão, pensou Ryozuki. Em seguida, no segundo seguinte, os pelos negros em sua mão desapareceram instantaneamente. Ao mesmo tempo, uma notificação do sistema soou em sua mente. Jin. Conversão realizada com sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conseguido a entrada de talento. Clã Sarutobi verde. O clã Sarutobi? Com certeza, Tengu é um ninja do clã Sarutobi. Ryozuki tinha uma expressão de como eu esperava. Ao iniciar a entrada de talento, Ryozuki exibiu uma expressão de desgosto no rosto. Clã Sarutobi, verde, você é um ninja do clã Sarutobi. E atrás de você está o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen. Vontade do fogo mais 50%? É isso? Clã Sarutobi, seu lixo, desmonte isso. Esse tipo de entrada de talento de qualidade duvidosa foi uma vergonha. Ryozuki optou por desmontá-lo diretamente. Em seguida, ele ganhou 10 pontos de experiência. Na verdade, os talentos inscritos que saíram do Chunin são basicamente todos verdes. E 99,9% são entradas de talento ruins que Ryozuki não gosta. Ele basicamente os desmontava logo após recebê-los. Apenas as entradas de talento transformadas de Jounin seriam azuis. Existia a possibilidade de que seus atributos fossem bons. Nesse caso, eles ficariam com Ryozuki. Mas antes disso, ele ainda era um aluno da escola ninja, afinal, e os Junins com quem ele podia ter contato eram realmente limitados. Mas agora Ryozuki se formou e entrou para Anbu. Agora ele pode facilmente obter bioferomônios de Jounin, ou até mesmo de Jounin de Elite. Dessa forma, tornou-se muito mais conveniente para Ryozuki obter entradas de talento mais úteis, em vez de bobagens como agora. Ele só ganhou 10 pontos de experiência depois de desmontá-lo, lixo em meio a lixo. É uma pena que eu não tenha conseguido obter o feromonil biológico de Sarutobi Hiruzen nos últimos 2 dias. Caso contrário, pelo menos mais um talento roxo poderia ser adicionado. Ryozuki achou uma pena, mas que haveria oportunidades no futuro. Na época do exame Chunin, Ryozuki certamente terá a chance de obter o feromonil biológico de Sarutobi Hiruzen. Não havia necessidade de se apressar em correr riscos e conseguir isso agora. No entanto, da próxima vez que eu for realizar uma missão fora da aldeia,
Posso procurar uma oportunidade para obter alguns feromônios biológicos dos ninjas das outras aldeias. Afinal, Konoha não é a única vila no mundo de Naruto. Existem 5 grandes aldeias escondidas e 5 países. Embora Konoha tenha muitos talentos, as outras vilas também não ficam atrás. Por exemplo, em Komogakure, Ryozuki sentiu que seria capaz de transformar os bioferomônios daqueles homens imprudentes em entradas de talento que poderiam melhorar seu condicionamento físico, mesmo que os bioferomônios de outras pessoas não lhe proporcionassem uma entrada satisfatória para o teste de talento. Ele deveria ser capaz de obter uma adequada a partir dos bioferomônios do quarto Raikage, certo? Há também Terumi Mei de Kirigakure, que possui 2 tipos de Kekkei Genkai, e ele pode ser capaz de transformar seus bioferomônios em entradas de talento relacionadas a esses 2 Kekkei Genkai. O mesmo se aplica a Hasa de Tsunagakure. De qualquer forma, esse cara vai ser morto pelo Orochimaru antes da 3ª rodada do exame Chunin. Capítulo 76. Ryozuki decidiu que precisava obter o feromonio biológico de Hasa antes disso. Afinal, o sistema não reconhece os feromônios biológicos de pessoas mortas. Caso contrário, Ryozuki já teria ido cavar os túmulos de várias figuras poderosas há muito tempo, ou ver se ele conseguia algumas células de Hashirama ou algo assim. Com a força de Hashirama, pelo menos 2 entradas de talento de nível ouro podem ser transformadas, certo? E o cadáver de Uchiha Madara. Embora não saiba onde está enterrado, ele também pode procurá-lo. Mas o sistema reconhece apenas os feromônios biológicos de pessoas vivas, e os de pessoas mortas não são contabilizados. Mas Ryozuki também teve uma ideia. Essa é a técnica Rin Tensei do Rinnegan e da reencarnação do mundo impuro. A combinação dos dois pode permitir que ele ressuscite os mortos diretamente. Nessa altura, seja Senju Hashirama, Senju Tobirama ou qualquer outro, desde que Ryozuki esteja disposto, eles podem ser revividos a qualquer momento. No entanto, se eu quiser reviver Senju Hashirama, terei que esperar pelo menos até que minha força seja semelhante à dele, ou até que eu possa subjugá-lo. Ryozuki não queria reviver Senju Hashirama para depois descobrir que não conseguiria derrotá-lo. Ele poderia então ser derrotado por Hashirama. Que situação embaraçosa seria essa? Gabinete do Hokage. Hiruzen, que acabará de revisar alguns documentos, estava prestes a relaxar. Ele abriu a gaveta e retirou a bola de cristal que tanto prezava. Como resultado, nesse instante, a porta do escritório foi subitamente aberta com violência. Hiruzen. Danzou entrou apressadamente pela porta, apenas para ver Hiruzen olhando para ele com uma expressão lívida, e uma bola de cristal estilhaçada ao seu lado no chão. Hiruzen, o que você está fazendo? Perguntou Danzou inconscientemente. Danzou. Eu não disse para bater na porta da próxima vez que você entrar? Hiruzen lançou um olhar furioso para Danzou. Ao pensar que sua amada bola de cristal havia sido destruída por Danzou, ele ficou furioso. Hiruzen, não se preocupe com coisas tão pequenas. Danzou não se importava nem um pouco com o olhar furioso de Hiruzen, afinal não era a primeira vez. Ele já estava acostumado com isso há muito tempo. Ouvi dizer que o garoto chamado Ryozuki despertou um Kekkei Genkai especial semelhante a um físico? Hiruzen, entregue-o a mim. Prometo que o treinarei para que se torne um homem capaz de contribuir muito para a vila. O rosto feio de Danzou mostrava um olhar de desejo intenso. Ele tinha alguns pensamentos sobre Ryozuki. Se o Kekkei Genkai de Ryozuki for combinado com células de Hashirama, surgirá uma liberação de madeira comparável ao primeiro Hokage. Não será como Yamato, que só consegue fazer coisas pequenas. Danzou achava que essa possibilidade não era pequena. Portanto, depois de ouvir que o Kekkei Genkai de Ryozuki era do tipo físico, ele mal podia esperar para encontrar Hiruzen. Mesmo sabendo que Hiruzen provavelmente não lhe entregaria Ryozuki, Danzou queria tentar de qualquer maneira. Dar-te o Ryozuki? Hiruzen zombou. Danzou, nem pense nisso. Ryozuki é o futuro da vila, e eu já tracei o seu caminho. Você não tem permissão para interferir neste assunto, entendeu? Hiruzen não deu a mínima atenção a Danzou. Rejeitou diretamente o pedido de Danzou e o advertiu para não se meter em confusão. O futuro da aldeia? Hiruzen, você gostaria de ouvir sobre o que está falando? Danzou disse friamente. Um gênio como Ryozuki deve ser confiado a mim. Só eu posso extrair o melhor dele. Chega, Danzou. Hiruzen bateu com força na mesa. O assunto de Ryozuki não deve ser discutido. Eu já tomei uma decisão, pode descer agora. Hiruzen, você... Danzou queria dizer algo mais, mas foi interrompido por Hiruzen, que acenou com a mão. Desça, volte para suas raízes. E não me conte que você atacou Ryozuki pelas minhas costas. Danzou, você deveria saber as consequências de fazer isso. Ao ouvir a ameaça de Hiruzen, Danzou ficou furioso. Hiruzen, você vai... Calha a boca. Eu nunca vou me arrepender disso. Com o aceno de Hiruzen, vários ninjas da Anbu apareceram instantaneamente no escritório. Ancião Danzou, por favor, desça e descanse, disseram friamente. Vários ninjas da Anbu acataram a ordem e olharam para Danzou com indiferença. Ancião Danzou, por favor. Ao ver que Hiruzen havia tomado uma decisão tão decisiva, Danzou encarou ferozmente com um olho só. Após o Anbu dizer por favor pela segunda vez, ele se virou e saiu furioso. Quando Danzou retornou ao quartel-general da Raiz, ficou furioso e destruiu tudo que havia na sala. Só então ele sentiu que a raiva em seu coração havia diminuído um pouco. Hiruzen, você acha que pode me deter? Você me subestimou, Shimura Danzou. Havia um brilho frio em um dos olhos de Danzou. Há algum tempo, Orochimaru entrou em contato com ele e disse que precisava de um favor. Naquele momento, Danzou não concordou de imediato e hesitou um pouco. Mas o que aconteceu hoje fez Danzou perceber que sua situação na aldeia estava piorando cada vez mais. No passado, Hiruzen ainda teria escrúpulos em relação aos seus pensamentos, mas desde que o clã Uchiha foi exterminado, Danzou percebeu que a atitude de Hiruzen em relação a ele havia mudado.
Danzou estava bem ciente disso. Como a maior ameaça havia desaparecido, ele, que antes era muito útil para Hiruzen, agora era um tanto incômodo. Mas Danzou ingenuamente pensou que Hiruzen ao menos lhe daria alguma margem de manobra em consideração ao passado. Mas hoje, Hiruzen pediu de fato ao Zambu que o escoltassem para longe. Isso foi desrespeitá-lo completamente e esmagar sua dignidade com os pés. Depois disso, quem teria medo dele, Shimura Danzou? Quem sequer cogitaria a possibilidade de ele ser chamado Shimura Danzou? Danzou não suportaria essa vergonha de jeito nenhum. E pensando bem, Danzou também percebeu tardiamente que Hiruzen já havia começado a limitar silenciosamente o poder em suas mãos 2 ou 3 anos atrás. Até mesmo as raízes não recebem sangue fresco há muito tempo. Se as coisas continuarem assim, a raiz só existirá de nome. E ele, Shimura Danzou, também perderá a maior carta na manga que tinha. Ele será rebaixado ao mesmo nível daqueles lixos como Mura e Koharu, que tem o título de ancião, mas nenhum poder. Capítulo 77. Será que Hiruzen está tentando abrir caminho para Azuma? Mas ele não desistiu do Azuma? Danzou refletiu sobre isso e começou a se lembrar de algumas palavras e ações de Hiruzen nos últimos anos. Finalmente ele pensou em uma possibilidade. Konomamaru? Hiruzen pretende ajudar aquele pirralho a se tornar Hokage? Os olhos de Danzou se arregalaram, jamais imaginando que Hiruzen tivesse um plano de longo prazo como esse. Qual a idade de Konomamaru? Ele é apenas uma criança de 8 anos. Ainda faltam 10 anos para ele atingir a maioridade. Inesperadamente, Hiruzen começou a fazer planos para o neto tão cedo. Ao refletir sobre isso, muitas coisas que Danzou não conseguia entender antes também passaram a ter explicações razoáveis. Não me admira que Hiruzen esteja recrutando esses jovens ninjas civis nos últimos 2 anos. Pensei que ele estivesse simplesmente ficando velho e sentimental. Não esperava que ele estivesse montando uma equipe para o neto. Danzou rangeu os dentes. Ele não menospreza de forma alguma esses supostos gênios civis. Sua instituição já havia recrutado vários desses supostos gênios antes, mas a maioria deles teve realizações limitadas. Treiná-los era muito menos rentável do que treinar aqueles ninjas do clã. Mas se Hiruzen estivesse fazendo tudo isso para montar uma equipe para seu neto usar no futuro, Danzou não ficaria feliz. Maldito Hiruzen! Se você é cruel, não me culpe por ser injusto. Você está me obrigando a fazer tudo isso. Danzou praguejou furiosamente. Ele já havia decidido em seu coração concordar com o pedido de cooperação feito anteriormente por Orochimaru. Dessa vez, ele queria acabar de vez com Hiruzen. Hiruzen, pode ficar tranquilo. Konoha estará sob minha guarda, Shimura Danzou, de agora em diante. Danzou não conseguiu conter o riso enquanto falava. Ele parecia ter visto a imagem de si mesmo usando um chapéu de Hokage e sentado na cadeira de Hokage com o apoio de toda a vila. Após imaginar um futuro tão brilhante, Danzou voltou à realidade. Primeiro preciso me livrar desse pirralho desagradável e dar uma lição em Hiruzen. Danzou bateu palmas e convocou seus ninjas. Mestre Danzou. O ninja raiz apareceu, ajoelhou-se diante de Danzou e aguardou instruções. Reúnam alguns ninjas raiz. Tenho uma tarefa para vocês, disse Danzou em tom frio. Mestre Danzou, por favor, faça uma ordem. Aburami Toruni curvou a cabeça e disse. Os ninjas da raiz são absolutamente obedientes a Danzou, e em suas mentes, as ordens de Danzou sempre vêm em primeiro lugar, e a aldeia e os companheiros vêm em segundo lugar. Portanto, eles cumprem rigorosamente todas as ordens de Danzou e nunca se aproveitam da situação ou se tornam preguiçosos. Nesse ponto, a Anbu era muito melhor. A gestão da Anbu era muito mais flexível do que a da raiz, e eles até tinham dias de folga, enquanto a raiz nunca tinha dias de folga e nem sequer recebia salários. Gestão típica de escravos. A questão era que esses ninjas da raiz ainda eram leais a Danzou. Os principais executivos de Konoha eram todos mestres em lavagem cerebral. Daqui a 2 dias, você encontrará uma desculpa para designar o 7º time da Anbu para uma missão fora da vila. Lembre-se, seu alvo é um garotinho chamado Yagami Ryozuki. Seu codinome na Anbu é Ayui Yui. Mate esse garotinho e traga o corpo dele de volta, ele me será útil. A ideia inicial de Danzou era obter Ryozuki de Hiruzen e, em seguida, usar seus métodos habituais de lavagem cerebral para fazer com que Ryozuki se dedicasse a ele e trabalhasse para ele. Mas as coisas tinham mudado. Hiruzen discordou dele, e isso também irritou Danzou profundamente. Danzou sabia que não tinha mais chance de fazer uma lavagem cerebral em Ryozuki e transformá-lo em uma ferramenta obediente. Portanto, Danzou não queria Ryozuki vivo naquele momento. Enquanto pudesse ter o corpo de Ryozuki, ele poderia pedir a seus homens que estudassem o Kekkei Genkai de Ryozuki. Talvez algo pudesse ser pesquisado, e não seria impossível usar as células de Ryozuki para criar um clone altamente compatível com as células de Hashirama. Yagami Ryozuki? Entendido, Danzou-sama. Aburami Toruni reuniu alguns ninjas da raiz, assentiu com a cabeça e desapareceu dali. Hiruzen, você quer que Ryozuki seja o braço direito do seu neto? Não vou deixar você fazer isso. Danzou permaneceu onde estava, com um sorriso frio no rosto. Noite. Debaixo da cachoeira, no fundo do campo de treinamento número 4. Ryozuki segurava uma pedra de 20 a 30 toneladas com as 2 mãos, agachado no mesmo lugar. O chão sob seus pés também era pavimentado com pedras. Mais da metade da pedra havia afundado profundamente no solo, e apenas 1/4 do topo estava exposto acima da superfície. Caso contrário, com as mãos segurando um objeto tão pesado, seus pés já teriam afundado no chão. Embora o chakra pudesse ser usado como auxílio, o que Ryozuki pretendia treinar agora era seu corpo. Nesse processo, ele decidiu não usar um único fragmento de chakra para fortalecer seu corpo. 4.997. 4.998. 5.000. Foram realizados 5.000 agachamentos. Ryozuki empurrou com as 2 mãos.
Houve um estrondo alto e a pedra em sua mão caiu diretamente no chão ao lado dele, atingindo uma depressão. Encaixe perfeito. Obviamente, Ryosuke já havia realizado essa série de ações inúmeras vezes. Então, ele praticou com muita competência. Ufa, por hoje é só, hora de ir para casa. Ele olhou para o céu, fez um selo com as mãos e, instantaneamente, todos os clones das sombras ao redor do campo de treinamento número 4 se dissiparam ao mesmo tempo. Uá! A enorme quantidade de informações que chegava em um instante fez Ryosuke tremer incontrolavelmente. Ele sentiu como se sua cabeça tivesse sido atingida por uma marreta pesada. Após cerca de meio minuto, ele já não se sentia tão tonto. Felizmente, tive a perspicácia de não alocar milhares de clones das sombras diretamente para treinamento, pensou Ryosuke. Com seu chakra, não era problema algum criar centenas ou até milhares de clones das sombras para praticar. Mas Ryosuke considerou que, com o físico de Naruto, além da raposa de 9 caudas, Naruto ainda adormeceu no momento em que recuperou os clones das sombras. Então, se fosse ele, imaginou que não se sairia muito melhor. Capítulo 78. Portanto, Ryosuke primeiro tentou alocar 100 clones das sombras, para ver o impacto significativo que a dissipação desses 100 clones teria após um dia de prática, e então considerar se deveria aumentar o número de clones das sombras. Agora parecia que 1000 clones sombrios eram de fato demais. Mas se fossem 100, o choque mental deixaria Ryosuke tonto apenas por meio minuto. Ele estava longe de atingir seu limite. Amanhã, usarei 500 clones das sombras para praticar. Com isso não devo simplesmente dormir logo em seguida, pensou Ryosuke. 20 clones das sombras pesquisaram a técnica do Deus Voador do Trovão hoje. Após Ryosuke ter recuperado os clones das sombras, ele adquiriu toda a experiência prática necessária para usar a técnica do Deus Voador do Trovão. Sem falar que ele ainda nem tinha captado a essência daquilo. Ainda havia um longo caminho a percorrer antes que ele pudesse aprender a técnica do Deus Voador do Trovão. Isto é realmente difícil. Ryosuke sabia que aprender a técnica do Deus Voador do Trovão dependia do talento. Se você tem talento nessa área, poderá começar em breve, como Namikaze Minato. E se você não tiver talento para isso, desculpe. Mesmo que você estude até morrer, é impossível aprender. Naquela época, Orochimaru também havia tentado aprender a técnica do Deus Voador do Trovão. Mas esse tipo de coisa não era algo que se aprendia com uma mente inteligente. Orochimaru não tinha esse talento. Então, depois de praticar por um tempo e perceber o problema, ele simplesmente desistiu. Amanhã, 200 clones das sombras serão designados para estudar a técnica do Deus Voador do Trovão. Se não houver progresso após 10 dias, então pararei de praticar. Ryosuke estabeleceu um prazo para si mesmo. Com a capacidade de aprendizado de 200 clones das sombras, se não houvesse progresso em 10 dias, significaria que ele não tinha talento algum na área do tempo e do espaço. Sendo assim, não haveria necessidade de perder mais tempo. Com esse tempo, Ryosuke poderia muito bem estudar mais sobre outros ninjutsus e ver se conseguiria criar algum ninjutsu poderoso. Ele tinha o bônus de 10 vezes o poder do ninjutsu. Se ele não aprendesse algum ninjutsu poderoso, esse bônus não seria desperdiçado em vão. Noite. Ryosuke estava deitado na cama com os olhos fechados. Depois de um tempo, ele abriu os olhos de repente e sentou-se. Nesse momento, o Mangekyou Sharingan foi visto em seus olhos. Um par de olhos vermelho-sangue fascinantes e 5 padrões de foice pretos como azeviche giraram rapidamente e se tornaram um só. A técnica do pupila finalmente foi concebida. Ryosuke estava um pouco animado. Ele imediatamente percebeu as 2 técnicas de pupila surgindo em seus olhos. Olho esquerdo, saqueando. Olho direito, invertido. Ao mesmo tempo, dentro do par de Mangekyou, um poder maior havia sido sutilmente despertado. Era a técnica característica de pupila de Mangekyou Susanoo. Vamos lá tentar. Ryosuke abriu a janela imediatamente e saiu voando num instante. Ele continuou correndo a uma velocidade assustadora durante todo o percurso. Um instante depois, Ryosuke chegou a uma floresta nos arredores da vila. Por aqui está bom. Ryosuke parou, e um par de olhos cor de sangue pareceu brilhar na escuridão. Visto de longe, apenas um par de olhos vermelho-sangue podia ser visto flutuando na escuridão. Susanoo. No segundo seguinte, nos olhos de Ryosuke, uma enorme quantidade de energia ocular surgiu. Em pouco tempo, pedaços de ossos começaram a aparecer, envolvendo o corpo de Ryosuke, e então um longo braço esquelético começou a surgir. Com o auxílio do imenso poder de seus pupilos, Ryosuke usou Susanoo pela primeira vez. Foi muito fácil, ele não sentiu nenhuma dor e conseguiu usar a forma inicial de Susanoo. Nesse instante, uma gigantesca costela feita de energia envolveu Ryosuke. Ao mesmo tempo, abriram-se 2 braços com 50 ou 60 metros de comprimento. Bum! Houve um estrondo alto. As árvores ao redor foram instantaneamente despedaçadas pelos enormes braços abertos. A serragem voava para todos os lados. Um Susanoo preto com uma forma extremamente rudimentar, mas um corpo particularmente enorme, apareceu nesta floresta. Ryosuke olhou para essa forma de Susanoo de si mesmo. Só a forma inicial já é tão grande. Ryosuke murmurou para si mesmo. Afinal, o ressentimento de Indra aumenta totalmente o tamanho de seu Susanoo em 500%. Em outras palavras, a forma inicial normal do Susanoo tem apenas 1/6 do tamanho do Susanoo de Ryosuke. É ótimo, mas acho que pode ser ainda melhor. Os olhos de Ryosuke explodiram instantaneamente com uma capacidade ocular ainda maior. Seu poder ocular era muito maior do que o de um usuário comum do Mangekyou. Com a bênção da entrada de talentos, o resultado foi 11 vezes maior do que o de uma pessoa normal que acabará de despertar seu Mangekyou. Sob a bênção de um número tão grande de olhos,
Mesmo que Ryozuki tivesse despertado seu Mangekyo por apenas 2 dias, ele poderia facilmente controlar o poder supremo do Mangekyo como Susanoo. Com Ryozuki aumentando a produção de energia ocular, o Susanoo, que a princípio parecia muito simples, gradualmente se tornou mais robusto neste momento. O tamanho do corpo havia aumentado quase pela metade novamente e, ao mesmo tempo, uma cabeça esquelética havia crescido. O formato dos ossos havia se tornado mais nítido e toda a parte externa de Susanoo estava envolta em uma camada de fumaça. Uma energia negra comum envolveu Ryozuki, que era o conjurador. Havia apenas uma área sob os pés que não estava protegida. Susanoo. Fase 1. De novo. Ryozuki soltou um grito alto. No segundo seguinte, a energia negra e intensa envolveu uma grande área ao seu redor. Os meridianos, carne e osso começaram a emergir do enorme Susanoo, que tinha metade do seu comprimento original. À medida que uma camada de energia negra a envolvia, formava uma substância semelhante a um casaco. Susanoo. Fase 2. Ryozuki acenou com as mãos e, com um estrondo alto, energia negra irrompeu das mãos do Susanoo de meio comprimento. Então, 2 enormes espadas de energia se formaram, aparecendo nas mãos do Susanoo de meio comprimento. É apenas uma espada? Ryozuki ficou um pouco insatisfeito. As armas de Itachi eram 2 artefatos. Como é que ele só tinha uma espada ninja comum? Nada de especial. Ryozuki olhou para as 2 enormes espadas de energia, com quase 200 metros de comprimento nas mãos de Susanoo. Com um simples aceno do Susanoo de meia comprimento. Bum! 2 golpes de espada negra horripilantes varreram o céu, voando milhares de metros em um instante e destruindo tudo em seu caminho. Ryozuki, droga, é um pouco potente. No entanto, o movimento foi demasiado grande. Embora isso ocorresse nos arredores da vila, tal movimento poderia ter atraído a atenção dos moradores. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!